Olá, paz do Senhor Jesus. Você está no canal oficial da Igreja Cristã Maranata. Este é o programa Educação e Fé, um programa que aborda temas sobre educação em ambientes sociais, associando sempre a fé bíblica e cristã que nós vivenciamos. No programa de hoje nós vamos falar sobre família na escola, a importância do acompanhamento escolar. A palavra de Deus, em Provérbios, capítulo 22, verso 6, diz assim: educa a criança no caminho em que ela deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Olha, para falar sobre isso, nós convidamos aqui a nossa irmã Maria Davina Pandolfi. A paz do Senhor, minha irmã, A seja paz do bem-vinda. Senhor, muito obrigada. Nós estamos aqui, para falar sobre esse tema tão importante, tão urgente, É verdade, tão antigo, mas tão urgente, né? é verdade, muito bom. A irmã Davina, ela é formada em letras, né, Davina? Formada também mestre, né, em ciência da educação, também é supervisora na Superintendência Regional de Educação Estadual ali do Norte do Espírito Santo. Então, portanto, por certo, trará aqui muitos esclarecimentos e boas explicações aqui a respeito desse tema no programa de hoje. Fique conosco, todos que são pais, jovens também, aqueles que querem constituir um lar, um assunto que é de interesse de todos. Para nós iniciarmos aqui, Davi, na nossa conversa, eu queria, assim, primeira pergunta, qual a importância da família fazer esse acompanhamento escolar na vida dos filhos? Então, a família, ela não pode abandonar em hipótese alguma, em momento algum, os seus filhos, né? Uhum. Pequeno, vamos tratar até a educação básica, né? 17, 18 anos. Então, é importante acompanhar por quê? Porque é uma etapa em que os meninos passam muito tempo na escola. Hoje, a escolarização ela vai de 5 horas, 6, 7, até 9 horas e meia Verdade. um estudante passa na escola. Então, esse tempo que ele está lá, ele está aprendendo coisas, Uhum. ele está convivendo com pessoas, aprendendo habilidades cognitivas, conhecimentos, mas também outras habilidades. E como o cérebro humano aprende o tempo todo, né? Então é importante que a escola ela saiba exatamente o que acontece em cada momento da vida do filho. Ela precisa ter tempo para isso, disponibilização para isso, porque senão alguma coisa pode interromper os projetos que nós temos para os nossos filhos. Verdade. Agora é importante, Davina, que haja o acompanhamento do progresso, né? Agora, por parte da escola, né? Como que a escola ela comunica à família, aos pais, sobre o progresso estudantil, né, dos estudantes? Então, basicamente, nós temos uma entrega de resultados Uhum. a cada período. Pode ser um bimestre, um trimestre, às vezes até um semestre. Sim, Então, sim. a escola comunica esse progresso assim. Agora, hoje, tem uma coisa interessante acontecendo. Em alguns países isso já está mais avançado, mas nós estamos também, além de comunicar o progresso intelectual, nós estamos comunicando aos familiares algumas habilidades. Hoje nós Uhum. temos a Base Nacional, ela trabalha por habilidade, desenvolvimento de habilidades e Certo. competências, que é algo bem mais amplo do que só entregar um conhecimento, um conteúdo para o estudante. Então a Uhum. escola já começa também a comunicar esse progresso em relação às habilidades. Ótimo. As habilidades que se referem ao ser, ao conviver, ao fazer e ao aprender. Isso já estamos num progresso bem avançado. Na educação infantil, nos anos iniciais, isso já acontece com mais frequência, em relatórios mais consistentes, né, que abrangem tudo isso. Mas, de modo geral, é uma reunião trimestral, mensal, mas também as escolas já disponibilizam, né, alguns resultados de aprendizagem parciais durante o trimestre. Hoje, os recursos tecnológicos que nós temos, eles possibilitam isso, né, que o pai... Portais educacionais, Isso, né? um boletim eletrônico, uma planilha que é Muito compartilhada com a bom. família. Agora, com relação, o Davina, assim, por exemplo, no caso de uma ausência, né? Que prejuízos a gente pode, assim, destacar aqui que podem trazer a ausência desse acompanhamento escolar por parte da família, né? Então, nesses meus 40 anos de educação,
percorrendo escolas, né, e lendo alguma coisa, principalmente percorrendo a escola. Você chega numa escola, conversa com a equipe que está ali, né, a equipe da escola, e ela fala, é visível, é claro, é direto a indicação de um estudante que não tem acompanhamento da família. Quando a família não está presente, existem sinais que o estudante apresenta. Comportamento, compromisso, material, a fala do aluno, o respeito, uma desestrutura, o aluno ele é mais volúvel, ele é inquieto, ele não é objetivo. Quando a gente encontra um estudante que tem essas características, né, compromisso, organização, pontualidade, ele fala, tem uma família por detrás. Então, a falta da família, ela deixa uma lacuna muito grande na formação do estudante. Porque o estudante, uma criança, um ser humano, né, ele não nasce pronto. Verdade. Ele vai se formando, e a família é esse lar que vai dar principalmente a segurança e uma organização para ele depois ter a vida adulta dele. Agora, existem estratégias assim que são boas estratégias, né, da escola adotar para incentivar os pais nesse acompanhamento? Tem algumas estratégias. Então, para o acompanhamento tem as reuniões mensais, tem reuniões individuais que se faz com cada família. Sim. As escolas, elas estabelecem plantões, que nós chamamos de plantões pedagógicos, que os pais, eles podem marcar o horário. As escolas disponibilizam atender os pais pela manhã, durante o almoço, até à noite, aqueles que trabalham. As escolas agendam para compartilhar o aprendizado, né? Mas para chamar a família para a escola, então existem atividades que a escola promove, as feiras, os projetos, a culminância dos projetos. Existem hoje componentes curriculares que trabalham com uma culminância, uma eletiva. Ela acaba atraindo também o pai para a escola. Existem escolas que promovem estudos muito interessantes. Muito bom. Elas promovem, elas têm uma agenda anual de às vezes 4, 5 encontros em que eles reúnem as famílias e fazem estudos pertinentes ali, né, à educação dos filhos. Então também isso é muito interessante. Tem até uma mais conhecida, né, chamada Escola de Pais. Tem material disponível na internet e tudo que as escolas podem usar. Interessante, né? Escola de Pais, né? Escola de Pais. Isso é um site? É um programa. É um programa, sim, né? Então entendi. tem material disponível para isso e muitas escolas utilizam essa estratégia, né? Para compartilhar com os pais a educação dos filhos. Agora, Davina, outra dúvida que eu tenho aqui é a seguinte: de que forma que os professores e a equipe escolar eles podem colaborar com as famílias para superar os desafios, né? Porque tem famílias que eles têm aqueles desafios específicos, às vezes uma limitação do próprio estudante, ou outros tipos de desafios, né? Então, como que a equipe, né, escolar ela pode fazer para auxiliar a vencer esses desafios? Isso é uma questão muito importante. Ela é quase central quando eu trato de acompanhamento escolar. Então, o que se pode fazer? Primeira coisa, pastor, é identificar o desafio que eu tenho pela frente. Certo. Quando eu tenho uma equipe escolar que não é experiente, que não estuda muito, né, que está mais despreparada, ela trata problema. Ela fala, seu filho tem um problema, seu filho tem uma indisciplina, de modo geral. Agora, o que é isso? Então, se eu quero resolver um problema, eu tenho que dar nome específico a esse problema. O que é problema na escola? É a indisciplina, no fato de conversar durante a aula, é o aluno inquieto que sai da sala toda hora, é um aluno com dificuldade de aprendizagem, um aluno que não tem foco, o aluno que não se organiza, que chega atrasado, que é agressivo, né? É o aluno que tem uma limitação que às vezes tem que ser pesquisado por um especialista para ver se é uma deficiência. Então, a melhor maneira é isso, é definir. Se a escola não apresenta isso com clareza, eu acho que é papel nosso, como pai, como quem acompanha o estudante, qual é o problema? Qual é especificamente o problema? Né? A turma é assim, mas o meu filho faz o quê nessa turma? E aí, se é um problema de organização, eu vou ajudar na organização. Se ele é inquieto, se ele conversa na hora errada, eu vou ajudar nesse sentido.
Então, a melhor maneira, e quando se faz assim, o sucesso é garantido, porque tem uma escola e tem uma família que estão, né, auxiliando esse estudante, esse jovem que está aí. Verdade. É isso mesmo. Agora, existem programas, Davina, ou recursos assim para auxiliar os pais, né, no trabalho desse acompanhamento escolar? Tem programas, nós temos. Em relação à frequência, hoje nós temos um programa que é federal, inclusive, chamado Busca Ativa, que ajuda a monitorar a frequência. O estudante com 3 ausências, a família já é comunicada. Excelente, hein? E se eu lido com adolescentes, já com uns 13, 14 anos, e os estudantes do ensino médio, às vezes o aluno sai de casa e ele não vai para a escola. Então, isso auxilia o pai, já tem esse contato. Em relação à aprendizagem, nós temos programas. Tem programas específicos para estudante que tem dificuldade, que tem limitações clínicas, né, tem laudos clínicos para isso, da educação especial, aparelhos, profissionais específicos. E também nós temos programas para a recomposição da aprendizagem. A escola hoje, tanto a pública quanto a privada, a municipal, a estadual, elas já apresentam no início do ano o programa que vai ajudar o aluno a recompor as aprendizagens. Nós começamos com uma avaliação diagnóstica, né, que verifica ali a habilidade consolidada e a habilidade em defasagem. A gente consegue verificar o grau de complexidade dessa habilidade, se ela é mais complexa ou menos complexa, e aí a gente consegue intervir. Tem programas estabelecidos, institucionalizados. Muito importante, já dentro né? do sistema mesmo, né? Muito importante que haja, né? Porque os estudantes também têm as suas necessidades, né? E é importante se a escola puder, claro que educar é um gesto de amor, de cuidado, de zelo, né? E Deus confiou aos pais, né? Mas agora, o que a escola pode fazer para ajudar, auxiliar, né? Sempre é muito importante, né? Então, esse da busca ativa aí realmente é uma informação bem interessante, né? É uma necessidade, ela surgiu de uma necessidade nacional, né? E educação é técnica, né? A escola trabalha com técnica, então tem técnica para se ensinar, tem didática para se ensinar. Sim. E às vezes é essa técnica que a gente precisa aperfeiçoar. Agora, com relação, Davina, às necessidades individuais dos estudantes, durante o acompanhamento escolar, como que as famílias podem ser envolvidas nesse processo? Na dificuldade, né, na necessidade individual do estudante. Então, como nós falamos no início, a primeira coisa é definir com clareza qual é esta necessidade. E aí, existem algumas ações mesmo que a família vai ter que se comprometer a fazer. O aluno, por exemplo, ele é lento. Cada um de nós tem um ritmo diferente para aprender. Claro. Então, tem estudante que o professor colocou o tema da aula, ele começou, o aluno já está lá na frente. É uma característica individual. Aquele que tem mais dificuldade, ele vai precisar de uma aula, de 2, ele vai precisar da família. Ele vai. Quando a escola, né, chegar para uma família e disser assim, olha, seu filho precisa de uma rotina, de um acompanhamento. A família precisa levar isso a sério. Isso não é brincadeira, não está transpondo para a família uma responsabilidade que é da escola, de ensinar. Que algumas famílias podem pensar assim, quem tem que ensinar é a escola. Não, mas se a escola chegar a falar isso, o pai precisa estabelecer um horário, uma rotina e uma dedicação, porque isso é sério. Há uns dias atrás, eu estava lendo, né, um artigo falando sobre essa importância, né, família na escola, acompanhamento escolar, e aí falando sobre a diferença, né, de educação e escolarização, né? É isso aí. Então, como que a educação ela é muito mais ampla, né? Então, a escola escolariza. Agora, os pais não devem se furtar ou abdicar do papel deles, que é muito importante. E a escola conta com isso, né? Isso aí. Com essa participação dos pais nesse acompanhamento. Muito bem. Agora, Davina, a família, ela deve aguardar a escola vir falar com eles? Ou é importante a família também ter a iniciativa de ir à escola? É importante a família ter a iniciativa de ir à escola. Se nós amamos os nossos filhos,
nós precisamos primeiro ir lá. Primeiro, conhecer muito bem essa escola. Né? Nós temos assistido aos programas que apresentam a escola no Instituto, né, Eduardo Dodge. Alguns outras instituições de educação, né, que apresentam, que clareiam muito bem para a família, né, qual é a educação que é dada ali. Mas isso não acontece com a maioria. Então, eu não preciso ver um prejuízo na vida do meu filho para depois procurar a escola. Eu tenho que ir lá, eu tenho que saber a rotina, o entrar, o sair, como é que funcionam os corredores, como é que funciona a troca de aula, que tipo de professor está lá, porque, né, o magistério ele é aberto, e existe um ditado, um ditado não, um preceito, né, um protocolo quase, né, muito comum, que o professor ele entra, ele fecha a porta da sala e aí é o território dele. É o território dele, mas eu preciso saber. Claro. Quem são os professores, o que é que está sendo falado ali, verdade. E eu tenho que procurar, tenho que ir numa reunião, procurar e querer falar com os pais sobre isso. Verdade, é isso mesmo. Outra coisa é o seguinte, né? Que conselhos nós podemos deixar aos pais sobre priorizar o acompanhamento escolar da família? Antes de responder essa pergunta, eu lembrei de uma experiência que uma vez você me contou, que a sua filha, né? Ela te procurou, estava saindo da escola, aí você falou, eu vou na escola. Ela sentiu, você pode compartilhar com a gente essa experiência? Então, depois a gente vai para a pergunta aqui. Nós como pais, nós não podemos esquecer nunca que o Senhor nos confiou os nossos filhos. Verdade. O Senhor não nos deu filhos prontos, Ele nos deu os filhos, eles vão ser formados. Todo ser humano é assim, ele vai se formando. As instituições que cercam a nossa sociedade, elas formam. Isso é educação, né? A escola ela tem a função de escolarizar. Mas acompanhar dia a dia. É um olhar, é um sentimento, é uma reação. Então, um dia eu fui buscar minha filha na escola, ela devia ter uns 9, 10 anos, e aí ela estava muito aborrecida, muito aborrecida. E aí eu falei, minha filha, fala, o que aconteceu? Nunca mais eu volto para aquela escola. Aqueles meninos são muito chatos, eles são muito malvados. Fala, minha filha, o que aconteceu? E ela estava do meu lado, eu estava atrás, na poltrona de trás do carro, né? E aí ela falou assim, porque eles ficam falando que eu fico brincando comigo, debochando de mim, porque eu vou de saia para a escola. Eu falei, é mesmo, minha filha? Não acredito. Eles falam isso, mamãe, não quero mais para a escola. Tá bom, então faz o seguinte. Aí eu abracei a minha filha, botei a mão, né? Cheguei ela bem pertinho de mim, assim, presta atenção numa coisa, filha. Amanhã, mamãe vai na escola, tá? E eu vou resolver isso. Eu quero saber quem está falando isso com você. Tá? Quero saber quem está falando isso com você. Porque nós vamos resolver que não pode ser assim. Aí ela falou assim, ela cruzou o braço assim, amanhã eles vão ver. Pastor, resolveu ali. Né? Eu não precisei ir à escola, eu não precisei, né? Eu iria procurar a escola, claro que eu iria procurar a escola para resolver isso, né? Mas é uma menina, uma postura de servinha, né? Ela fazia questão de ir de saia para a escola, né? Identificada com a obra do Senhor, né? Com aquilo que o Senhor tinha falado para ela. E ela estava era um bullying que estava fazendo com ela na escola. Eu não precisei ir porque no outro dia estava tudo tranquilo. Mas olha a importância de acompanhar. O posicionamento, né, dos pais, né? De não deixar passar. De transmitir uma segurança também, né? Se eu pego meu filho na escola, põe no carro, levo embora, chego em casa, me envolvo nas atividades, fico no celular, sem abrir, isso passa. E os problemas vão se acumulando. É verdade. Davina, agora aqui já estamos para o nosso encerramento, né? Você pode deixar para nós aqui uma palavra, né, aos pais, à família, né, sobre essa importância. O que você poderia falar para todos aqueles que nos assistem ali a respeito dessa grande importância de estar vivenciando esse momento que é tão importante, né, no desenvolvimento dos filhos? Então, o que é importante, né, no acompanhamento da vida dos nossos filhos? Eu já sou avó, então eu já tenho uma geração que passou por mim, agora eu acompanho meus netos, e nós percebemos que o apoio dado na hora certa, né, o que nós falamos ali na hora certa, quando eles tiveram um problema e nós ajudamos esse problema, quando nós ajudamos nossos filhos
a decidirem algumas coisas, isso foi importante demais. Então, o conselho que a gente dá é que os pais, eles participem das escolhas, não se esqueçam que os nossos filhos têm dúvidas e têm problemas. A escola é um ambiente que influencia demais os nossos filhos. Eles convivem com muitas pessoas, com muitas ideias ali. Então, eles vão criando dúvidas, vão aprendendo coisas e nós precisamos, né, trabalhar nessa situação para que eles não aprendam coisas que não podem levar para a vida deles e que, principalmente, eles tenham o apoio que eles precisam para ter a vida escolar, porque a vida escolar vai dar depois, né, uma vida futura. Muito bom. Bom, já estamos aqui então, já para o nosso encerramento, e nós iniciamos, eu mencionei um texto da palavra, e apenas para encerrar aqui, eu vou mencionar ainda um último texto, que diz assim, Deuteronômio capítulo 6, versos 6 a 9. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, ou seja, a importância do acompanhamento escolar, da educação que se desenvolve família e família na escola é a todo momento, ao deitar, ao levantar, né? Quando que eu devo dar atenção aos meus filhos? Em todos os momentos. Quando pega na escola, quando chega em casa, na hora do almoço, né? Nada de ficar todo mundo no celular, não. Gente, agora é a hora de parar um pouco e nós vamos aqui olho no olho, conversar, saber como foi o seu dia, como foi a sua escola hoje, né? Isso é muito importante, né, Davina? É isso aí. E aquilo que o filho não falar, nós precisamos perceber. Né? Se eu acompanho meu filho, eu consigo Sinais, perceber, né? Mesmo sem ele falar alguma coisa. Daí a importância de acompanhar a vida escolar. Essa sensibilidade, por certo, os pais têm e até algo que vem da parte do Senhor, né? Para perceber e poder ali atuar, dar uma palavra, dialogar. Isso. Muito bem, estamos então aqui. Vou agradecer aqui a presença da irmã Davina. Muito obrigado, minha irmã. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Muito obrigada também pelo convite. Assunto de grande relevância, muito importante, aprendi bastante, espero que todos tenham gostado também. Assim encerramos mais um programa Educação e Fé. A todos, a paz do Senhor Jesus.